Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, hoje tem jogo contra o Cuiabá. Jogo importantíssimo para o Corinthians, porque vamos ficar 10 jogos, né? 10 jogos não, 10 dias sem jogar. Então, se o Corinthians perde, é muito tempo com clima ruim, né? Se perde, vai para a zona de rebaixamento. Então é importante o Corinthians ganhar esse jogo, é importante jogar bem e dar uma resposta para fiel, que merece, né? Até porque os últimos dois jogos foi uma lástima, né? Contra o América Mineiro, perder por lanterna não pode. E depois perder, tomar uma goleada do Independente Del Valle na Libertadores e sair na fase de grupos. Realmente é uma fase horrível que vive o corintiano e tem que mudar, tem que ganhar esse jogo hoje. Né? O Cuiabá que vem descansado, né? Essa é a verdade, o Cuiabá vem descansado. Não jogou a semana toda. O Corinthians vem de um jogo fora de casa na Libertadores, na altitude. Mas não importa, meu irmão. Corinthians é Corinthians, tem que ganhar do Cuiabá em casa. Não tem o que fazer. E eu venho trazer, obviamente, a escalação para vocês e a perspectiva para o jogo. E o Corinthians deve jogar com Cássio e deve manter os três zagueiros: Murilo, Gil e Bruno Mendes na zaga. Aí na volância deve ter Fausto Vera e Michael. Deve ter aberto o Pedro. Pedro pode ser novidade e eu acho que é uma boa, porque assim, porque eu acho que a profundidade para um time é importante. Profundidade é quando o ponta, ele entra, ele vai na linha de fundo. E o Pedro jogando pela direita, sendo o destro jogando pela direita, ele vai ter essa profundidade. O Adson já é mais de trazer para dentro. E tira muitas vezes essa velocidade, essa profundidade do ataque. Então deve ter o Pedro jogando de ponta, Renato Augusto, né? Fausto Vera e Michael de volante, Renato Augusto, Pedro, Roger Guedes e Yuri Alberto centroavante. Assim, gente. O Yuri Alberto já era para estar no banco faz tempo. Ah, mas não tem centroavante. Não tem centroavante. Deixa o Roger Guedes flutuando ali. Abre sei lá, o Alisson pela direita. Não sei, velho. Mas eu acho que ele tem que ficar no banco um pouco. Não dá, porque o centroavante que não domina a bola, não faz um pivô. Não é só a bola que não chega, não. E tá claro, é só ver a quantidade de gols que ele perdeu, inclusive em um jogo importantíssimo pro Corinthians, que foi contra o Atlético Mineiro. A quantidade de gol que o Yuri Alberto perdeu nesse jogo não tá escrito. Jogou bem contra o Atlético Mineiro. Se ele jogasse assim, tava bom. Mas não pode perder o gol que ele perdeu. Não pode ir, né? Então, assim, tem que comer um banco, na minha opinião, tem que comer um banco de Alberto. Não que ele vá ser banco a vida toda, não, mas no momento ele tem que ir no banco, tem que esfriar a cabeça, né? Parar com essa ansiedade. A gente pode ver até que contra o Fortaleza, quando ele ficou no banco, entrou e fez o gol, né? Então, eu acho que às vezes o banco faz bem. E essa deve ser a escalação do Corinthians, né? Uma escalação aí que eu não concordo tanto com três zagueiros, deu certo contra o Atlético Mineiro, mas a equipe tá deixando muito buraco nessa formação. Os caras estão entrando na defesa do Corinthians igual faca na manteiga e não tô gostando disso. Quanto o Del Valle foi um absurdo, foi uma vergonha. Claro que não foi só esquema, né? Porque assim, a galera tem que entender que nossa cultura é criticar esquema, é criticar treinador, porque, queira ou não, é mais fácil é se mudar. É mais fácil você mudar um treinador do que você mudar os jogadores. Apesar de que era para ter mudado os jogadores no início da temporada, era para ter montado o elenco no início da temporada. Isso não aconteceu. O Duílio e o Alessandro queriam mudar o elenco no meio do ano, gente. Eles queriam fazer contratações no meio do ano. Por quê? Por burrice e soberba. Soberba por achar que não precisava de contratações para passar da fase de grupos da Libertadores. Que não precisava de contratação para passar das oitavas da Copa do Brasil, né? Porque passou na. Eu arrisco dizer que foi uma sorte. Foi uma sorte do Cudê montar o time errado, menosprezar o Corinthians, né? Foi a sorte dos jogadores naquele dia ali estarem inspirados. Por isso que passou, porque já era para estar fora da Copa do Brasil, da Libertadores e na zona de rebaixamento brasileiro, né? Porque a diretoria, eu falei isso daqui, ó, tem uns 3 meses, que a diretoria queria contratar apenas em julho. Cara, isso não existe. Planejamento de equipe é feito no começo do ano. Você contrata no começo do ano. No meio do ano, se você vê que tem alguma carência, você faz. Agora você não faz nenhuma contratação para você contratar no meio do ano,
é burrice. Enfim, minha perspectiva para esse jogo é a seguinte, tem que levar em consideração que o Cuiabá é um time arrumado. Eu acompanho o futebol brasileiro, eu acompanho os jogos. O Cuiabá ganhou do Cruzeiro fora de casa, teve outra vitória em cima do Goiás fora de casa na última rodada. O Goiás que o Corinthians perdeu, né, lá na casa dos caras. Então assim, o Cuiabá não é bobo não. Muita gente dizendo, se não ganhar do Cuiabá não ganha de ninguém. Não é assim não. O Cuiabá tá bem. O Cuiabá é um time bem treinado, com planejamento, né, que é diferente do Corinthians. O treinador do Cuiabá é bom, organizou o time. O time do Cuiabá no papel é ruim. Mas, quando uma equipe joga como um time, ela se torna forte. Isso o Cuiabá tem e o Corinthians não tem. Porque o Corinthians, o Luxemburgo chegou tem um mês, não teve tempo para treinar, enfim. Então o Corinthians não tem um time montado, o Cuiabá tem, ponto. Só que o Corinthians na arena faz milagre, meu irmão. A torcida do Corinthians. Quem classificou o Corinthians para a Copa do Brasil foi a torcida. Eu tenho total certeza disso. Porque o Corinthians fora de casa é uma merda. Os jogadores, eles precisam da torcida estar empurrando para eles jogarem. Isso daí é típico de uma equipe que não tem planejamento, que não tem um time formado, que os jogadores não jogam como equipe. Porque como equipe somente, eles não conseguem funcionar. Eles precisam do apoio da torcida para funcionar. E em casa, o Corinthians é realmente muito forte. Apesar da má fase, o Corinthians não perdeu em casa, se eu não me engano. Eu não me recordo da derrota do Corinthians em casa, nessa má fase aí. Quer dizer, salvo engano, é Libertadores, né? Tô falando do Brasileirão. No Brasileirão, por exemplo, se eu não me engano, o Corinthians não perdeu ainda na Neoquímica Arena. E agora nós temos aí esse jogo contra o Cuiabá, que é um time que o Corinthians não pode perder pontos, porque é confronto direto. Já teve confronto direto contra o América Mineiro, perdeu. Agora com o Cuiabá não pode perder. Se perder, aí vai para a zona, entra em crise, se afasta do grupo que está ali acima da zona, fica mais difícil sair da zona. Então, assim, o Corinthians tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. E, igual eu falei, o Cuiabá não é um time bobo, o Corinthians não é um time montado, é um time que o centroavante não faz gol, é um time que o Renato Augusto está voltando agora de lesão, tô achando o Renato Augusto gordo. É um time que você tem o Fagner de ala, que é um jogador que precisou o treinador mandar emagrecer. Falta de comprometimento na minha visão. Tem o Bidu, que alternou em bons jogos, mas o que ele fez no último jogo, meu irmão, jogou muito mal, não pode. O Murilo jogou mal, enfim. Esses jogadores aí não estão com muita moral, não. Mas no papel eles têm qualidade. No papel, o Renato Augusto não tem nem muito o que falar dele também, de reclamar dele, não. Renato Augusto é craque. Roger Guedes é craque no papel. Yuri Alberto, a preço de ouro, mas tá jogando mal pra caramba. Você vê o volante Fausto Vera, bom volante, Maicon. Era pra ser, sempre que chegou, desde quando chegou ao Corinthians, era visto como um cara pra ser titular absoluto, né? No gol nós temos o gigante. Se bem que os caras têm o Walter lá, né? O Walter é um goleiraço. Gostava muito dele no Corinthians. Inclusive, teria que ser titular do Corinthians na época. Mas o Cássio era titular com o nome. A gente sabe aquela má fase que o Cássio teve, enfim. E o Corinthians vai para esse jogo aí. O principal trunfo do Corinthians chama-se Roger Guedes, porque o Roger Guedes é o cara que decide, é o cara que faz gol, e a torcida, né? A torcida que pode fazer diferença nesse jogo, que pode empurrar realmente a equipe para que a gente vá, né, para esse intervalo de 10 jogos aí com um sentimento melhor, com mais tranquilidade, né? Um clima melhor. O Corinthians precisa dessa vitória de hoje. Hoje é final. Hoje é final. Tem que ganhar. Não é um jogo de brasileiro qualquer. Hoje é uma final pro Corinthians. Enfim, comente o que você achou da escalação, da minha análise. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o like e vai Corinthians.